Este é o Gabinete de Guerra, um podcast da Rádio Observador, em que olhamos para as mais recentes notícias da guerra na Ucrânia. Bruno Cardoso Reis, José Borrell vai dar o nome de Navalny ao regime de sanções para violações dos direitos humanos. O objetivo é enviar uma mensagem de apoio à oposição russa. Mas, Bruno, não focamos ainda aqui um ponto. Na Ucrânia, embora reconheçam que Navalny era o principal opositor de Putin, não acreditavam que se um dia chegasse ao poder tivesse decisões muito diferentes relativamente à anexação de territórios. Bem, eu percebo que os ucranianos tenham uma visão mais crítica da política russa do que a generalidade das outras pessoas, não é? Porque têm sido vítimas diretas disso, não é? Percebo que custe, por exemplo, aos ucranianos que haja um destaque tão grande em relação a uma vítima russa do regime de Putin, quando, no fundo, estamos a falar na Ucrânia de milhares e milhares de vítimas, nomeadamente soldados todos os dias mortos por este regime russo. Também percebo que no passado se pode fazer algumas críticas a declarações mais nacionalistas, mais populistas de Navalny, inclusive algumas alianças que ele procurou fazer com grupos nacionalistas que são próximos de ideologias fascistas e tudo isso, dentro desta ideia de tentar, no fundo, construir uma coligação mais ampla possível contra Putin. Porque o próprio Navalny, é fácil reconhecer esses erros, porque o próprio Navalny nos últimos anos foi reconhecendo esses erros. Foi dizendo que realmente não devia ter feito certas declarações, não devia ter feito certas alianças. Agora, em relação à questão da guerra, ele foi absolutamente inequívoco, quer dizer, chamou-lhe uma guerra de agressão criminosa, deixou claro que a única alternativa possível para acabar com a guerra eram negociações e respeitar as fronteiras da Ucrânia de 1991, o que inclui inclusive a própria Crimeia, em relação à qual no passado Navalny teve umas posições mais equívocas, por exemplo, recordando, o que é um facto, que a cedência original da Crimeia à Ucrânia foi resultado de uma decisão completamente arbitrária do ditador soviético, do Nikita Khrushchev, não é? Mas a verdade é que essas fronteiras foram reconhecidas em 91, houve um referendo em que, inclusive na própria Crimeia, com uma percentagem mais baixa do que nos outros territórios, mas também na Crimeia houve um apoio maioritário à independência da Ucrânia e, portanto, nos últimos anos Navalny foi muito claro em relação a isso. E essa foi certamente uma das razões pelas quais o regime o procurou eliminar como opositor ativo, porque a par dos seus ataques ao regime e a Putin, cruzou também esta outra linha vermelha, que tinha uma oposição bastante clara à guerra e a esta ideia de que de alguma forma a Rússia tem direito a partes do território da Ucrânia ou até a dominar o conjunto da Ucrânia. Mas como eu digo, eu percebo que do ponto de vista ucraniano essa questão seja mais complicada, mas não me parece, francamente, que, sobretudo que em relação ao Navalny dos últimos anos, possa haver dúvidas de que ele realmente teria uma posição completamente oposta à que Putin tem adotado em relação à guerra e em relação à Ucrânia. No terreno, o atraso da ajuda à Ucrânia está a levar a avanços das tropas russas, são palavras de Zelensky, mas entretanto parece surgir aqui uma nova esperança, se assim se pode falar, drones baseados em inteligência artificial. O Ocidente está a estudar a possibilidade de enviar armas deste género para ajudar o exército ucraniano a lidar com a pressão russa na linha da frente. Bruno, parece que é isto que fará a diferença ou neste momento qualquer ajuda fará a diferença? Pois, eu acho que realmente a situação é bastante complicada. Há notícias de que há concentração de forças russas de reservas em vários pontos da frente, em vários daqueles salientes que são um pouco mais vulneráveis a ataque, que é na zona sul, em Zaporizhia, até as zonas onde houve, de Rabotina, onde houve avanços na ofensiva ucraniana do verão, também na zona de Kupiansk, mais a norte, e que podem depois ameaçar os ganhos que foram feitos e garantir, no fundo, a segurança de Kharkiv e tudo isso. Portanto, é realmente uma situação altamente preocupante e, portanto, a mim o que me parece é exatamente esse o ponto, é que, na medida em que haja disponibilidades, inclusive da parte dos Estados europeus, por exemplo, de munições, e mesmo de munições o mais básica possível, portanto, não é preciso serem munições altamente inteligentes, o que era fundamental era chegar em quantidade e com rapidez realmente à Ucrânia para tentar ganhar algum tempo, para dar tempo a que realmente finalmente os congressistas norte-americanos se entendam e cheguem a algum acordo para aprovar esta ajuda, que é realmente cada vez mais urgente. Agora, é verdade que os drones têm desempenhado aí uma função especialmente importante e são, digamos, um tipo de
de armamento multiuso, enfim, armamento, muitas vezes no caso de terem eles próprios explosivos, de serem, por exemplo, drones suicidas ou até mais avançados, mas genericamente também, mesmo aqueles drones de vigilância, de aquisição de alvos e tudo isso, são realmente muito importantes e são uma arma de desgaste rápido, ou seja, muitos desses drones são depois eliminados. Bem, os suicidas, por natureza, não podem voltar a ser usados, mas mesmo estes de vigilância são abatidos com muita frequência e, portanto, é necessário realmente serem fornecidos em quantidade e, sem dúvida, serão também úteis, mas não há aqui realmente, também como dizias na pergunta, não há um sistema de armamento milagroso. Claro. Eventualmente, o que poderia fazer aqui alguma diferença era realmente o fornecimento de armamento mais avançado. Por exemplo, fala-se dos mísseis Taurus alemães, mas que têm estado sempre bloqueados, ou o fornecimento de armamento de mísseis ainda mais avançados dentro daquele sistema ATACMS da parte dos Estados Unidos, que os Estados Unidos também aparentemente colocaram a hipótese de fornecer, mas lá está, esse fornecimento está bloqueado pela questão da decisão do Congresso. O Gabinete de Guerra é um podcast da Rádio Observador. Vai para o ar de segunda a sexta, depois do noticiário das 9h30 da manhã e tem uma nova edição depois da síntese das 4h30 da tarde. E está sempre disponível em podcast. Eu sou a Maria João Simões.